Seja você muito bem-vindo ao nosso nono dia da nossa trilha Oração do Empreendedor. Mas antes de a gente dar o início à palavra de hoje, eu te convido a você dar uma olhada na nossa trilha, a trilha do empreendedor, da oração do empreendedor, do dia 1 até o dia 8. Certamente um desses dias tem uma palavra de guia, tanto para você quanto para os seus negócios. E o tema de hoje é: alinhe seu coração com Deus. E o que que diz a Bíblia quando a gente fala sobre esse tema? Significa submeter seus pensamentos, vontades e desejos à vontade divina, buscando a Deus em tudo e vivendo em obediência aos seus mandamentos. Isso implica em confiar em Deus, reconhecê-lo em todos os aspectos da vida e buscar a sua orientação através da oração e do estudo da palavra. Eu montei um guia, vou chamar aqui de guia, para que você tenha uma direção de como você pode alinhar o seu coração com Deus. E começa assim: quando você vai pedir confiança e entrega. E lá em Provérbios, de Provérbios 3, de 5 a 6, diz assim: entregar o coração a Deus significa reconhecer que Ele sabe o que é melhor e confiar que Ele guiará os seus caminhos. Sobre oração, muita gente tem muita dúvida de como orar, o que falar, o que clamar, o que pedir. E aí eu sempre falo, quando alguém conversa comigo sobre a oração, eu sempre falo o seguinte, que é o que funcionou e vem funcionando super bem para mim. Eu sempre orei, mas eu sempre orei a pedido de minha mãe quando menor, e eu tenho essa memória muito fresca, antes de dormir, ao acordar, e eu agora adulto, eu adquiri um hábito de ler devocionais, principalmente pela manhã. Então, se eu tenho uma dica para poder falar para dizer para você sobre a oração, leia um pequeno verso de devocional, entenda exatamente aquele verso e medite ele durante todos os seus dias. Além disso, todo devocional ele sempre tem uma orientação. Ele diz de onde é. Se você tiver um pouco mais de curiosidade, um pouco mais de tempo, aprofunde esse trecho que você leu dentro da Bíblia. Certamente você vai adquirir, além de conhecimento, mas também um pouco mais de direção, tá? Estudo da Bíblia. E aí casa muito bem com essa questão do você estudar cada vez mais aquilo que você leu através do devocional ou de qualquer palavra que você não simplesmente seja um devocional, às vezes você leu na parede de uma clínica, do banco, de algum lugar, uma certa frase direcionada à Bíblia, e aí você aprofunda esse conhecimento através do estudo da Bíblia. Seja obediente. E quando a gente fala de ser obediente, é alinhar o coração com Deus, envolve viver em obediência aos seus mandamentos, buscando agradá-lo em todas as áreas da sua vida. Tenha humildade e se arrependa. Reconhecer a própria fragilidade e buscar o perdão de Deus através do arrependimento é fundamental para se aproximar dele. Busca pela santidade. Significa afastar-se do pecado e buscar semelhança com Cristo, vivendo uma vida separada para Deus. Comunhão com os crentes. E isso aqui, esse comunhão com os crentes, me ajudou muito. Se você não faz parte de célula, faça. Procure um grupo onde tem pessoas ali clamando o nome de Deus, dando uma direção. Sempre tem alguém que sabe um pouco a mais que você. Então, através daquela palavra, daquela orientação, eu acredito que a gente entra em uma comunhão, porque tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: onde tem três ou mais pessoas falando de Deus, seja em estudo, seja em pensamento, seja numa conversa, enfim, esteja ali três ou mais pessoas falando de Deus, Ele está presente. Deleite no Senhor. Buscar prazer em Deus e sua presença, encontrando alegria e satisfação em sua vontade.
E por último, e não menos importante, alinhar os sonhos com os sonhos de Deus. É buscar os sonhos e propósitos de Deus para a sua vida, confiando que Ele realizará o desejo do teu coração quando você deleita nele. Em resumo, de tudo aquilo que a gente é, falou aqui, o que é que significa o, o nosso tema, né? Alinhe o seu coração com Deus. É você experimentar da vida plena e abundante, encontrando paz, propósito e alegria em sua vontade e confiar nele. E essa é a mensagem de hoje. Espero que de alguma forma as palavras de hoje toquem você, te dê uma direção, não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional. E lembre-se, você não foi chamado para sobreviver, você foi chamado para viver o extraordinário. Até o próximo vídeo.